Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma sessão coletiva. Eu sou a Clary e hoje eu vou conduzir vocês através do portal de Hecate, que é uma ferramenta de criação minha. E através desse portal a gente vai trazer a consciência, as origens dos padrões de salvadora, que muitas de nós convivem, né, com essa situação. Algumas já conseguem lidar melhor com isso, outras ainda precisam, né, de um pouco mais de consciência, um pouco mais de tempo para trabalhar tudo isso dentro do campo. Então, o tema de hoje é esse tema que parece uma coisa amorosa, acolhedora, mas na verdade é um dos pontos que mais bloqueiam o nosso campo energético e a nossa prosperidade e abundância em todas as áreas da vida, independente, tá? Por quê? Porque a gente tá se anulando, deixando de fazer pela gente para fazer pelo outro. E não de uma forma amorosa, acolhedora, mas de uma forma onde a gente absorve a responsabilidade que não é nossa, onde a gente acumula um peso que não é nosso, que a gente não precisa carregar isso, tá? O que é do outro fica com o outro e o que é nosso fica com a gente. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, porque é um padrão que se repete em muitas mulheres, inclusive em muitas terapeutas. Eu atendo terapeutas, então eu sempre identifico esse padrão no campo, onde ela não consegue cobrar pelo seu trabalho, se desvaloriza, absorve coisas que não são dela, né? Aquela terapeuta empata, né? Que é a esponjinha que fica ali sugando tudo pro campo, não consegue liberar, não consegue se organizar, tá sempre ali pronta para atender a qualquer hora, não consegue organizar um horário, não consegue impor limites dentro do atendimento. Isso eu não falo só para terapeutas, tá? Eu falo isso para mulheres, para outras profissões também, que muitas a gente sabe que dá nó em pingo d'água para poder atender o cliente, pelo medo de perder o cliente, pela falta de posicionamento. E isso impede o fluxo da prosperidade na nossa vida, porque o universo entende que tá tudo certo, que a gente precisa se matar, que a gente precisa fazer tudo para todo mundo e não ser valorizada por isso. Então a gente tem que olhar para isso com muita atenção, com muito cuidado e entender qual é a raiz dessa questão, tá? Porque é um comportamento inconsciente, mas é um comportamento que a gente mantém na nossa vida, é um padrão de comportamento, onde a gente tá ali sempre disposta, disponível, não é nem disposta a palavra, é disponível pro outro. Então eu canso de ver aí terapeutas, pessoas, né, que trabalham em outros ramos também, que não tem hora de atendimento, que é sábado, é domingo, é feriado, tá lá resolvendo o problema dos outros, deixa de curtir com a família para poder resolver o pepino do outro. Então a gente precisa entender até onde vai, né, o nosso trabalho, até onde entra a responsabilidade do outro em assumir aquilo que precisa ser feito pela própria vida, tá? Então hoje aqui no portal a gente vai trazer essa consciência. Esse portal é uma ferramenta que trabalha, né, a nível de consciência, a nível de comportamento dentro da mente feminina, da psique feminina. A gente trabalha aqui com mandalas, com arquétipos, e através dessa análise que a gente faz aqui no portal, a gente consegue entender qual é o padrão de comportamento, que a mulher, como que a mulher ela tá se comportando, né, dentro aí de determinadas situações da vida dela. Então eu vou baixar a câmera para a gente poder começar a fazer esse mapeamento e para vocês entenderem como que funciona a dinâmica aqui no portal também. Então bora lá, já tô com o testemunho aqui das pessoas que participam. Então essa é uma sessão exclusiva para quem está dentro da comunidade Conexão Próspera, tá? Então sejam bem-vindos aos novos participantes do grupo da Conexão.
Então aqui é um canal onde você fica sabendo em primeira mão sempre as novidades, você recebe descontos. A cada 15 dias eu faço envios e sessões gratuitas com diferentes temas, tá? Sempre focado aí no nosso crescimento pessoal, no nosso desenvolvimento pessoal, ativando o nosso empoderamento, trazendo posicionamento e trazendo consciência, que é a chave, né, de tudo. Então, é um grupo, é uma comunidade onde você tem bastante benefícios quando você participa aqui ativamente com a gente, tá? Então vamos lá, eu vou ativar aqui o sigilo da mesa para trazer proteção, tá bom? Ativando o sigilo do portal de Hecate, ativando o sigilo do portal de Hecate, ativando o sigilo do portal de Hecate, trazendo proteção para mim, para o meu espaço físico, e também estendendo essa proteção a todos que participam do grupo e também ao seu ambiente, onde você se encontra nesse momento que vai estar recebendo essa sessão. Perfeito. Nesse momento eu abro o portal de Hecate com respeito, consciência e intenção de equilíbrio. Peço proteção para o meu campo energético, para esse ambiente, para todos os instrumentos utilizados nesse trabalho. E que esse atendimento seja conduzido sempre com sabedoria, clareza e responsabilidade, sempre alinhado ao bem maior. Que apenas energias alinhadas à luz, ao equilíbrio e ao bem maior possam atuar nesse processo. Eu me conecto agora com o campo energético de cada um de vocês, solicitando permissão para acessar e harmonizar as energias necessárias para esse atendimento. Que o campo energético de cada um de vocês também seja protegido e harmonizado, permitindo que as ferramentas do portal atuem para promover equilíbrio, consciência e transformação. Assim está feito, está selado. Perfeito. Então a gente já fez aqui a ancoragem do portal, trazendo proteção, tudo. A gente pode começar também identificando como que tá a frequência, ao nível de consciência de vocês para esse tema, né? Então a gente tem aqui uma frequência de consciência de 250 Hz, que é a frequência da neutralidade. Então a gente entende que muitas pessoas ali ainda fazem vista grossa a esse tipo de comportamento, tá? Então o nível de consciência de 250 Hz, ele traz a neutralidade. Eu costumo falar que é zona de conforto, é onde tá tudo beleza, mas nada acontece de fato, porque falta, né, a ação, falta a atitude, o movimento para você conseguir. É aquela tal história, eu quero comprar um carro, beleza. O que você tá fazendo para poder comprar esse carro? Você tá guardando dinheiro? Você já tirou sua carteira de motorista? Você tem uma reserva de emergência? Você tem uma poupança? Então são essas atitudes, né, que vão fazer com que você consiga chegar ao teu objetivo. Então o nível de consciência de 250 Hz é onde tá tudo bem, tá confortável, mas a gente precisa dar um passo além para sair dessa situação, para sair desse marasmo, né, parar de procrastinar, parar de adiar a decisão que precisa. A gente sabe que precisa ser feito, mas a gente fica adiando, né? Por medo, por insegurança, enfim, né? A gente precisa olhar para isso e começar a abandonar esses padrões, esses hábitos, né, de procrastinação. Então a gente vai entender também como que esse nível de consciência ele está afetando o teu campo vibracional. Então a gente vai perguntar aqui, qual é a frequência vibracional do campo? 396 Hz. Então, o que essa frequência significa? Significa que existem padrões emocionais que precisam ser liberados do campo, tá? Então, aqui na apostila, quando você faz a formação, você recebe um material exclusivo, tem aula exclusiva
para falar sobre a relação entre consciência e a frequência vibracional, tá? Então, 396 Hz, ela tem a função de liberação energética, tá? É o banimento, é onde a gente vai banir do nosso campo frequências, né, que não estão alinhadas para aquilo que a gente quer, para nossa meta, o nosso objetivo, o nosso propósito, tá bom? Então, a gente vai fazer, no final da sessão, que a gente vai fazer toda essa movimentação aqui, a gente vai medir novamente para ver para quanto que a gente conseguiu elevar esse padrão de consciência e quanto a tua frequência vibracional tá ressoando com isso, tá? No final, a gente faz esse comparativo. Então, a princípio, eu vou usar aqui um biômetro, que tá de ponta cabeça, pra gente identificar qual que é a raiz desse comportamento, tá? Aonde que tá a raiz, a causa desse padrão a nível de coletivo, tá? Então, eu sempre falo, sessão coletiva, ninguém tá aqui à toa, nenhuma egrégora se forma por acaso, então cada uma que tá aqui vai ressoar um pouquinho essa energia. Pode ser que uma dessas raízes não faça sentido para você, deixa para colega, porque vai fazer sentido para colega, mas eu tenho certeza que muita coisa que a gente vai trabalhar aqui no portal hoje vai conversar com todo mundo, tá bom? Então bora lá, vamos entender qual que é a raiz desse comportamento de padrão de salvadora. Então, a gente já identificou aqui que existe um medo do conflito. Interessante. Então, a gente está na zona de conforto. Então, a gente não quer sair, né, confrontar essa realidade. Tem mais alguma questão que... O medo da rejeição. Então, é um padrão que se repete por medo de ser rejeitada, pelo medo de não ser valorizado, medo de perder. E tem alguma relação com ferida emocional. Sempre tem, né? Então, a gente vai identificar aqui também que tipo de ferida emocional que está ativo aí no campo. Bom, então eu vou deixar esse biômetro aqui do lado pra gente depois fazer esse comparativo. Então aqui a gente já tem a ferida da rejeição, porque é o medo da rejeição, tá? Tem mais algum tipo de ferida emocional também? Sim. A gente pode falar em ferida de abandono? Sim, ferida de abandono. Ferida da traição? Não. Da humilhação? Sim, ferida da humilhação, do abandono, da rejeição. Tem mais alguma ferida que a gente... Não. Então são essas 3 feridas: da injustiça, do abandono e da rejeição. Bom, então são padrões que a gente acaba sempre estando ali buscando a aprovação do outro. Tá? O medo do conflito é o medo de se posicionar e perder. Então tá relacionado a esse comportamento, tá bom? Então a gente vai começar a entender aqui. A gente já sabe que tá dentro do campo emocional, mas a gente pode vir perguntando, né? Tá aqui no campo emocional. E qual que é o nível, né, de como que isso tá impactando a vida das pessoas de maneira geral aqui, em 80%, tá? Então, 80% das causas que você não consegue prosperar, que você tá sempre cansada, que você tá sempre ali sem tempo para fazer algo para você, é por conta desse padrão de salvadora, de querer salvar o mundo, tá? Ferida da injustiça. Quando a gente é injustiçada, a gente geralmente veste a capa da super-heroína, né? Você quer fazer justiça para todo mundo e você fica sempre em último lugar. Então, tem bastante relação com isso. Ok, vamos começar a fazer então as perguntas aqui. A gente pode vir direto para saber... Vamos vir direto aqui para a roda das ferramentas, para saber quais são as ferramentas que a gente precisa ativar para fazer o banimento
dessa frequência, né? Já que a gente tá vendo aqui que precisa fazer uma liberação emocional, que é um banimento, então a gente vai começar ativando aqui a chave, tá? Tem mais algum arquétipo, beleza? Então a gente vai entender qual é o arquétipo que precisa ser ativado no campo de vocês. Arquétipo de Perséfone. Perséfone, ela trabalha, né? Ela tá ligada às decisões, a deixar para trás, né? Romper padrões. Então, quando na mitologia grega, quando Perséfone foi raptada por Hades e foi levada lá no submundo, ela teve que assumir uma posição ao lado, né, do seu futuro marido, e onde ela teve que decidir, né, ou ela voltava lá para a vida que ela tinha com a mãe dela, com Deméter, ou ela virava a rainha do submundo. Então ela teve que fazer um acordo, ela teve que tomar uma decisão onde ela teve que se posicionar. Então ela sai, né, antes dela descer ao submundo, né, dela ser raptada, ela era Core, né, no grego, para depois se tornar Perséfone, a rainha. Então ela se posicionou perante uma escolha, e ela sustentou aquela escolha, tá bom? Pois para quem quiser entender um pouco mais sobre o mito de Perséfone, procura na internet que tem bastante coisa legal lá, tá? Dentro do curso eu também falo um pouquinho sobre essa história, como que esses arquétipos trabalham dentro da nossa psique, tá bom? Tem mais algum? Não, é só esse. Vamos ver qual é a próxima ferramenta. A gente vai ativar a tocha. Temos mandalas também. Vamos ver quais são as mandalas que a gente vai ativar. Mandala da lua. Mandala das chaves. Mandala das encruzilhadas. Mandala das tochas. Todas as mandalas. Então a gente vai ativar todas as mandalas, a de banimento e a de proteção, porque no final a gente vai fazer o selamento dessa sessão com a mandala de proteção também. Então cada mandala tá relacionada a uma face da deusa Hecate, tá? Então a gente vai trabalhar isso dentro do nosso campo. Depois nas ativações vocês vão entender melhor como que isso vai funcionar, tá? Temos chakras para serem liberados. Quais são os chakras que a gente vai liberar? O chakra do coração cardíaco, o chakra laríngeo, o chakra sexual. Então são esses 3 chakras. Aqui no nosso relógio radiestésico, os chakras estão relacionados com cores, tá? Então a gente vai trabalhar bastante a cor laranja, a cor verde e a cor azul, tá bom? Mais ferramentas, a gente tem elementos para ser ativado, perfeito. Quais são os elementos que a gente vai ativar? O fogo, elemento fogo, elemento água e o elemento terra. Então são esses 3 elementos que a gente vai trabalhar dentro da nossa sessão aqui no portal, tá? Qual mais ferramenta que a gente vai trabalhar? A serpente, vamos trazer aqui a serpente. Tem mais algum? O caldeirão, pra gente transmutar tudo isso. São só esses? Ok. Não pendulei aqui, não foi necessário, o pêndulo não veio trazer aqui pra mim as fases da lua. Mas como a gente vai trabalhar aqui a mandala das luas, eu vou perguntar aqui do lado, que a gente tem aqui as 4 faces da lua, e eu vou perguntar se tem alguma fase que a gente precisa trabalhar. A lua minguante, que é a lua do banimento, tá bom? Tem mais alguma? Lua nova, a lua do recomeço. Perfeito. Tem mais alguma ferramenta para ser ativado? A gente já pode começar as ativações? Ok. Então a gente vai fazer a liberação
do medo de rejeição, das feridas emocionais do abandono, da rejeição e da injustiça e o medo de conflito. Então eu vou pegar aqui as ativações pra gente poder começar a fazer, tá? Um pernilongo muito chato aqui. Então a gente já vai começar a tá ativando aqui as mandalas. Eu gosto de trabalhar sempre, na apostila vai ter as ativações, né, aqui pelas ferramentas, tudo, mas você não precisa seguir exatamente a ordem que tá na apostila. Segue o que a tua intuição mandar, tá bom? Então, nesse caso, eu vou começar trabalhando com as mandalas, que é já para fazer logo o banimento de tudo. Então, eu vou começar aqui pela mandala de banimento, tá? Bora lá. Eu ativo agora a mandala de banimento para dissolver e remover energias densas, bloqueios e interferências que não estejam mais alinhadas ao campo de cada uma de vocês, incluindo o medo da rejeição, a ferida emocional da rejeição, do abandono, da injustiça e o medo do conflito. Que tudo que não pertence à sua essência seja transmutado e liberado agora. Assim está feito. Então você pode mapear, né, trazer essas informações e trabalhar aqui o banimento na mandala, tá bom? Então eu vou para a próxima mandala, que é a mandala das... Vou começar aqui de frente, tá? Mandala das luas. Fiz o banimento. Eu ativo agora a mandala das luas para harmonizar os ciclos energéticos e emocionais de cada um de vocês. Que as forças da lua tragam equilíbrio, clareza e transformação aos processos internos que precisam ser compreendidos e integrados. Que novos ciclos se iniciem de forma consciente e alinhada ao seu caminho evolutivo. Assim está feito. Eu ativo agora a mandala das chaves para abrir os caminhos e desbloquear os portais energéticos na vida de cada um de vocês. Que todos os impedimentos e bloqueios sejam dissolvidos e que novas oportunidades se manifestem agora com fluidez, proteção e sabedoria. Assim está feito. Ativo agora a mandala das encruzilhadas para trazer clareza e consciência aos caminhos de cada um de vocês. Que os ciclos que precisam ser encerrados sejam liberados e que as escolhas mais alinhadas ao seu propósito possam se revelar a partir de agora. Assim está feito. E eu ativo agora a mandala das tochas para iluminar tudo aquilo que precisa ser visto no campo de cada um de vocês. Que a luz da consciência revele padrões, compreensões e verdades necessárias para o seu processo de transformação. Assim está feito. A última mandala de proteção eu vou ativar no final da sessão, que é para trazer harmonização, selamento e proteção vibracional, energética, espiritual para o campo de vocês, tá? Então agora eu vou fazer a liberação dos chakras, tá bom? Eu ativo agora a harmonização do chakra sacral de cada um de vocês, liberando bloqueios emocionais, culpas e padrões que impedem o fluxo natural da energia vital. Que esse centro seja purificado e ativado, restaurando criatividade, prazer, movimento e equilíbrio emocional. Assim está feito. Ativo agora a harmonização do chakra cardíaco de cada um de vocês, liberando mágoas, dores emocionais e bloqueios afetivos acumulados. Que esse centro seja purificado e ativado, restaurando amor, compaixão, equilíbrio e abertura para relacionamentos saudáveis. Assim está feito. Eu ativo agora a harmonização do chakra laríngeo em cada um de vocês, banindo bloqueios de comunicação, silenciamentos e medos de expressão. Que esse centro seja purificado e ativado, permitindo comunicação clara, expressão autêntica e alinhamento com a sua verdade interior. Assim está feito. Então a gente entende que existe aqui uma falta de posicionamento, né? Existe muita coisa aqui presa no nosso cardíaco, mágoas, ressentimentos, bloqueios, né, no dar e receber, que também está ligada à nossa comunicação. Então a gente entende que para quem tem uma visão um pouco mais ampla, também como a gente está trabalhando com energia feminina,
Essas questões também podem bloquear as nossas glândulas aqui da tireoide, fazendo com que a gente aumente o peso, né? Porque a gente está retendo esse líquido, essa emoção toda presa aqui, né? Acumulada. Problemas nas trompas, porque energeticamente as trompas e a nossa tireoide tá ligada à nossa comunicação. Então tudo que a gente reprime, o nosso corpo ele vai dar sinal físico, né? Então problemas de trompas, problemas na tireoide e também no nosso centro, né, no útero, a gente está trabalhando o chakra sacro, que é o portal da criação, é onde é o portal da vida, né? Então, pessoas também, mulheres também podem desenvolver problemas ali no aparelho reprodutivo, ovário, útero, enfim. Esse tipo de percepção a gente consegue aqui, trabalhando dentro do portal, porque a gente está trabalhando com a energia feminina. Então, tem essa relação energética, tá? Então, bora lá. Eu vou ativar agora o arquétipo de Perséfone, tá? Pra gente poder trabalhar esses medos, transformar tudo isso e trazer esse posicionamento, essa sustentação de uma nova realidade, uma nova frequência na vida de vocês, com limites, tá? Eu ativo agora o arquétipo de Perséfone para atuar no campo de cada uma de vocês, dissolvendo medos de transformação e resistência aos processos de mudança interior. Que tudo que precisa ser transformado seja liberado com consciência. Eu invoco a energia de Perséfone para conduzir os processos de renascimento, despertando a força interior, sabedoria e novos potenciais. Assim está feito. Que é vocês sendo vocês, a sua essência, né? Assumindo o seu papel ali como seres únicos, né? Então, bora lá. Vamos pra chave. Arquétipo da chave. Ativo agora a energia da chave para atuar no campo de cada um de vocês, dissolvendo bloqueios, impedimentos e portas energéticas que estejam fechadas ou limitando o fluxo natural dos seus caminhos. Que todos os obstáculos que não sejam alinhados ao seu processo evolutivo sejam liberados agora. Ativo então a frequência da chave para abrir caminhos, portais e novas possibilidades, alinhadas ao seu propósito e ao seu mais alto bem. Assim está feito. Aqui nas ferramentas a gente já ativou o arquétipo, então a gente vai para tocha, tá? Ativo agora a energia da tocha para atuar no campo de cada um de vocês, dissipando as sombras, dúvidas e padrões inconscientes que impedem a visão clara dos seus caminhos. Que aquilo que está oculto seja revelado e compreendido. Ativo então a luz da tocha para iluminar sua consciência, trazendo clareza, discernimento e orientação. Assim está feito. Agora a gente vai aqui trabalhar os elementos, tá? Elemento terra. Eu ativo agora o elemento terra para atuar no campo de cada um de vocês, dissolvendo instabilidades, inseguranças e desconexões que possam afetar o seu aterramento energético. Que todo excesso de dispersão seja liberado. Ativo então a força da terra para restaurar estabilidade, segurança, estrutura e conexão com a vida material. Assim está feito. Ativo agora o elemento água para atuar no campo de cada uma de vocês, liberando emoções estagnadas, mágoas e padrões emocionais acumulados. Que todo bloqueio emocional seja suavemente dissolvido. Ativo então o fluxo da água para restaurar sensibilidade, fluidez e acolhimento, e também renovação emocional. Assim está feito. E por último agora a gente vai fazer a ativação do elemento fogo. Ativo agora o elemento fogo para atuar no campo de cada um de vocês, queimando e transmutando padrões densos, bloqueios e energias que já não servem ao seu processo evolutivo. Que tudo que precisa ser transformado seja consumido pela chama da transmutação. Ativo então a força do fogo para despertar coragem, movimento, vitalidade e renovação energética. Assim está feito.
Gente, só perdoa o barulho da rua, tá? Ok. Agora vamos ativar o arquétipo da serpente. Todas essas ferramentas são ferramentas arquetípicas, então a chave você ativa ela para abrir os caminhos, encerrar padrões, né, que precisam ser encerrados. A tocha para iluminar, trazer consciência, né, para queimar também, porque aqui o fogo ele vai transmutar. Então agora a gente vai ativar aqui a serpente. Ativo agora a energia da serpente para atuar no campo de cada uma de vocês, liberando bloqueios energéticos e padrões antigos que impedem seu processo de transformação. Que tudo que precisa ser renovado seja agora liberado. Ativo então a força da serpente para promover regeneração, sabedoria interior e transformação profunda. Assim está feito. E agora a última ferramenta que vai ser ativada vai ser o caldeirão, tá? Pra gente potencializar esse banimento. É como se a gente estivesse pegando tudo isso e jogando dentro do caldeirão para ser transmutado aqui no fogo, tá? Então a gente já trabalhou a tocha, a mandala das tochas, o caldeirão e também o elemento fogo. Então a gente precisa de ação na nossa vida. Então o fogo, ele traz a ação, a motivação. Então a gente precisa ativar esse fogo, essa paixão, sabe? Por nós mesmas e começar a olhar pra gente com essa vitalidade, com essa paixão, tá? Ativo agora o caldeirão de transmutação para atuar no campo de cada um de vocês, recebendo, dissolvendo energias densas, bloqueios emocionais e padrões limitantes que precisam ser transformados. Que tudo que não serve mais seja entregue ao processo de transmutação. Ativo então a alquimia do caldeirão para purificar, reorganizar e regenerar as energias, permitindo renovação e equilíbrio. Assim está feito. Perfeito, agora a gente vai trabalhar aqui as fases da lua. Então, primeiro eu vou trabalhar a lua minguante para encerrar esses padrões e depois ativar a lua nova, que é para trazer o recomeço mais organizado, mais alinhado, com mais propósito, tá bom? Eu ativo agora a energia da lua minguante para atuar no campo de cada um de vocês, liberando energias densas, padrões repetitivos e ciclos que já cumpriram seu propósito. Que tudo que precisa ser encerrado seja suavemente dissolvido. Ativo então a força da lua minguante para promover limpeza, desapego e encerramento de ciclos, preparando o campo para novos começos. Assim e está feito. E agora a gente vai preparar esse recomeço ativando a energia da lua nova. Ativo agora a energia da lua nova para atuar no campo de cada uma de vocês, dissolvendo bloqueios, medos e padrões do passado que possam impedir o início de novos ciclos. Olha a liberação. Que toda estagnação e resistência à renovação seja liberada. Ativo então a força da lua nova para abrir um novo ciclo, permitindo o plantio de novas intenções, caminhos e possibilidades alinhadas ao seu propósito e ao seu mais alto bem. Assim está feito. Perfeito. Ok. Vamos ver se tem mais alguma coisa pra gente trabalhar. Tem mais alguma ferramenta para ser ativada? Algo que precisa ser liberado? Sim. Então a gente pode ver nas listas se tem algo que precisa ser trabalhado além disso. Beleza, então eu vou pegar aqui nas listas, que tem um material à parte aqui das listas, tá? Pra gente poder ver o que mais que precisa ser visto, tá? Porque a intenção desse portal é o quê? É trazer consciência, tá? E trazer a consciência para ser liberada, para você poder sustentar uma nova identidade e seguir o fluxo aí próspera e abundante, tá bom? Só um minutinho, vamos ver. Quais são as listas que a gente vai trabalhar aqui? São as listas de medo, sim. Temos culpas também para ser trabalhadas nesse momento, não. Bloqueios, também não. Traumas, também não. Então, são só os medos, sim.
Quantos medos que a gente pode trazer para a consciência nessa sessão? De 1 a 25, por favor. Dois medos, tá? Então a gente vai ver quais são esses 2 medos. Vou até anotar aqui num papelzinho. Deixa eu pegar um papelzinho aqui, porque eu nunca trago, né? Aqui, papelzinho. Então nós vamos liberar mais 2 medos. Então de 1 a 25, qual é o primeiro medo que vai ser liberado? É o número 15, número 15. E qual que é o segundo medo de 1 a 25? É o número 4. Então, vamos ver aqui, medos. Número 15 e o número 4. Então, a gente vai ver, o número 4 é o medo de errar, tá? Que é a necessidade de perfeição para agir. Esperar sempre o momento certo para poder fazer alguma coisa. Então, no nosso campo, ele paralisa as decisões, gera procrastinação, esse tipo de medo, tá? Então, soltar o controle é a melhor das opções nesse momento. Então, a gente precisa soltar o controle e ativar a permissão de receber, de fazer. Mesmo se errar, a gente não é, nós somos seres imperfeitos, né? Então, tá tudo certo se a gente errar. E o erro, ele traz aprendizado sempre pra gente, tá? Então, a gente vai liberar o medo de errar. E o outro medo é o medo número 15, que é o medo do desconhecido. Então, é a insegurança diante daquilo que se apresenta de novo na nossa vida, tá? Então, esse medo, ele trava as nossas decisões mais importantes. Então, trabalhar a presença, trazer segurança interna, sabendo que tudo bem, vai com medo mesmo. A gente só vai saber se a gente tentar. Então, a negativa a gente sempre já tem, né? Então, se a gente não tentar, a gente nunca vai saber se vai dar certo. E se não der certo, tudo bem, a gente recomeça. A lua ensina, a natureza ensina isso pra gente. Então, a gente precisa trabalhar essa ciclicidade. Por que a gente ativou a mandala das luas? Para trabalhar essa ciclicidade dentro da gente. Nós somos mulheres, nós somos cíclicas, tá? Então, vamos liberar esses medos. Eu acesso agora todos os medos ativos e ocultos dentro desse campo coletivo. Eu desativo a carga emocional associada a esses medos. Dissolvo agora todas as memórias que sustentam esse padrão. Isso perde força agora. Você não precisa mais obedecer esse padrão. Esse medo não te controla mais. Eu ativo a segurança interna, a coragem e a presença. E cada um de vocês assume o comando da sua vida a partir de agora. Está feito, está selado, está integrado. Perfeito. Os medos foram liberados, sim. 100%. Perfeito, 100%. Tem mais alguma coisa que a gente pode trabalhar aqui? Não. Ok. Essa sessão ela vai ficar ativa no campo aqui do grupo por quanto tempo? Por 35 dias, é isso? 35 dias? Perfeito. Então, a gente já vai encerrar. Vou ativar a mandala de proteção, tá? Pra gente poder finalizar aqui a nossa sessão. E aí, a gente vai vir também medir a escala de consciência, a escala de frequência vibracional, tá bom? Vamos pegar aqui a mandala de proteção. Eu ativo agora a mandala de proteção para fortalecer o campo energético de cada um de vocês. Que o seu campo seja envolvido em proteção, equilíbrio e estabilidade vibracional. Assim é, está feito. Ok? Agora vamos medir aqui na nossa escala de consciência, escala de Hawkins, tá? Porque eu falo escala de consciência, mas é a escala de Hawkins, tá? Então, a gente vai medir aqui, a gente começou numa frequência de neutralidade e vamos ver para quanto que a gente conseguiu evoluir a nossa frequência. Bom, o objetivo da sessão era trazer clareza e a gente conseguiu trazer essa clareza no final, medindo aqui 660 Hz, que é a frequência da clareza, do fluir da vida, e vamos fazer a relação com a escala vibracional.
como que tá o padrão vibracional aqui do grupo. 963 Hz, tá? Eu já vou falar para vocês aqui aonde que a gente conseguiu, que é a integração de tudo isso, tá? Então é a energia de unidade, de integração espiritual, de expansão, de clareza, tá? Então quando a gente tá com a nossa mentalidade, né, a nossa consciência a nível de fluir, de clareza, a gente consegue o quê? Integrar tudo isso no nosso campo. Então a sessão de hoje, ela trouxe, além de consciência, ela trouxe integração de todos esses padrões, tá? Então a gente trouxe a consciência, a gente fez a liberação, a gente conseguiu identificar aonde a gente está, em que ponto a gente está, para se posicionar, né? Para assumir a nossa identidade de novo e sustentar tudo isso. De que forma? Nos nossos comportamentos, tá? Então, o comportamento vai falar. Então, quando você começar a perceber que tá fazendo demais pelo outro, você ativa o gatilho e fala, opa, não é por esse caminho que eu quero seguir. O que eu posso fazer? Então, eu vou me reposicionar dentro dessa situação. Eu vou impor limites saudáveis, eu vou tirar um tempo para cuidar de mim, eu vou tirar um tempo para descansar, para curtir com a minha família. Isso é reposicionamento, tá? Isso é autocuidado, isso é limite saudável, tá bom? Então vamos encerrar aqui a sessão de hoje, fazer o encerramento. Bom, eu encerro agora esse atendimento realizado através do portal de Hecate, agradecendo pelas energias de equilíbrio e transformação mobilizadas nesse processo. Desfaço agora toda a conexão energética estabelecida com o campo de cada um de vocês, permitindo que cada energia retorne ao seu fluxo natural em perfeito equilíbrio. Entrego agora todas as energias mobilizadas nesse atendimento ao fluxo perfeito do universo para que se manifeste de acordo com o bem maior e o tempo divino de cada processo. Eu fecho agora o portal de Hecate utilizado nesse atendimento, mantendo apenas as energias de proteção e equilíbrio necessárias. Peço também que todos os instrumentos utilizados aqui na sessão sejam limpos e retornem ao seu estado vibracional de origem. Assim está feito e a sessão está encerrada. Perfeito. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as mandalas, né, que eu fiquei de falar, como que cada mandala vai trabalhar aqui dentro do nosso campo. Então, a mandala, né, das luas, por exemplo, ela vai trabalhar a ciclicidade, então ela vai nos conectar de novo com o nosso feminino sagrado, trazendo consciência que nós somos cíclicas, né? Que assim como a natureza, as mulheres elas têm uma conexão muito maior com a natureza. Então, assim como a natureza ela é cíclica, nós também somos cíclicas. E a gente tem um ciclo que dura 28 dias. Tá? Então, dentro desses 28 dias, quando a gente consegue entender que em cada ciclo, em cada fase, a gente tem que analisar pela lua. Então, qual é a nossa lua nova, qual a nossa lua crescente, qual a nossa lua cheia, qual a nossa lua minguante. Assim, a gente consegue ser mais produtiva durante o mês, tá bom? Então, a mandala das chaves, ela vai trazer as chaves, né? Um aspecto da deusa que abre os caminhos, que fecha, que encerra ciclos, tá bom? E traz, né, o poder na nossa mão. Então, quando a gente tem a chave, a gente consegue abrir e fechar tudo aquilo que a gente quer. A mandala das encruzilhadas, ela também vai representar uma das faces, né, de Hecate, que é Hecate Enodia, é a Hecate do poder de decisão, do poder da escolha, aonde que a gente se encontra, né, numa encruzilhada e a gente só precisa seguir por um caminho.
O que passou, passou. A gente vai levar aquilo que a gente aprendeu durante a nossa caminhada até esse ponto e a gente precisa sempre fazer escolhas. Então, essa mandala ela vai ajudar a gente a ter consciência mais alinhada, a sentir aquilo que tá mais alinhado com o nosso momento e fazer decisões, tomar decisões mais assertivas, mais conscientes. A mandala das tochas, ela vem trabalhando, né, um outro aspecto de Hecate, que é a iluminadora do caminho. Então, ela, quando acende as tochas, ela está iluminando a tua jornada. Além de também, né, tá deixando para trás aquela escuridão. Você sai da escuridão e acessa a sua luz. A mandala de banimento também está ligada a uma das faces da deusa Hecate, né, que Hecate é a deusa de várias faces. Então, ela vai trabalhar o corte, né, de padrões, de situações, de laços, tudo aquilo que não faz mais sentido pra gente, ela também vem cortando, trabalhando dentro desse banimento, né, banindo essas energias que não estão mais alinhadas com quem a gente se torna a partir do momento que a gente se posiciona, que a gente assume o nosso lugar, o nosso poder, tá? E a mandala de proteção, né, que também é uma das faces da deusa, que vem trazendo, que está ligada aos cães, tá bom? E ela vem trabalhando a proteção e também a tudo aquilo que a gente não consegue enxergar, né, que está fora da nossa visão física. A gente tem o nosso campo espiritual trabalhando pela gente, então traz também a consciência daquilo, desviando a gente, né, daquilo que não é bom pra gente nesse momento, tá? Então, gente, é isso. Vou subir a câmera aqui. Essa foi a sessão de hoje. Eu espero que tenha feito sentido pra vocês. Pra quem quiser fazer parte da formação, eu lancei a semana passada, né, essa primeira turma da formação do portal de Hecate para aprender a trabalhar com a mente, né, feminina, com os arquétipos, com essas ferramentas que fazem símbolos, né, que fazem total diferença na nossa vida. Eu vou deixar o link aqui embaixo no grupo para vocês poderem acessar e vou deixar um cupom de desconto também para vocês poderem aproveitar esse primeiro lote, essa primeira turma dessa formação do portal de Hecate, tá bom? Se essa sessão fez sentido para você e você quiser aprofundar mais, né, entender um pouco melhor sobre esses padrões que vocês, esses medos, essas feridas emocionais, pode entrar em contato comigo, tá? Que a gente vai conversar, vai alinhar e vai fazer um plano de tratamento dentro da tua energia, personalizado para você, tá bom, gente? Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima sessão. Gratidão!